Pois é, e em meio à tragédia causada pelas chuvas na Bahia e também em outros estados do Nordeste, os temporais devem atingir também o sudeste do país nesta semana. Agora, para entender um pouco mais do que tem causado essas tempestades, vamos conversar a partir de agora com o meteorologista do INMET, Olívio Bahia, a quem eu agradeço demais pela participação. Olívio, seja muito bem-vindo ao Headline News e à Jovem Pan. A gente que agradece aqui, Daniel, a oportunidade de explicar um pouquinho sobre o que vem ocorrendo sobre o território brasileiro. Sem dúvida alguma, a situação muito complicada. Agora, eu gostaria de iniciar esse bate-papo pedindo para que você justamente explique para a nossa audiência quais são os ingredientes que fazem com que esse fenômeno atinja de maneira tão severa o estado da Bahia, também o norte de Minas Gerais e outras localidades do Nordeste, especialmente o estado do Piauí. Olha, Daniel, para explicar e deixar bem claro aí para o nosso telespectador, nosso ouvinte, essa época do ano, a partir de outubro, temos calor e umidade. Esses são os dois principais ingredientes que ajudam a formar nuvens e chuva. E este período, principalmente agora no verão, é comum um sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. O nome é complicado, mas para a gente explicar um pouquinho melhor, nada mais é que uma faixa de nuvem que se estende pelo Oceano Atlântico, penetra no continente, se direcionando para o sul da região norte do Brasil. Esse sistema aí já vem atuando desde o início de dezembro. Ocorreram 3 episódios de zona de convergência, um logo no início do mês, onde provocou bastante chuva, outro no meado do mês, e agora, no final do mês, tivemos esse episódio e todo esse transtorno provocados e observados principalmente sobre a Bahia e o estado de Minas Gerais. É um fenômeno que costuma perdurar, ele dura, tem uma persistência, pelo menos 4 dias, ele fica praticamente estacionado sobre determinada localidade, e provoca muita chuva onde atua. Por isso, ele ficou posicionado justamente aí na altura da Bahia, provocando todo esse volume de chuva. Só para você ter uma ideia, os volumes de chuvas esperados entre o norte de Minas e o sul da Bahia, em média, em torno de 150 a 170 milímetros. Já superamos isso pelo menos aproximadamente 4 vezes mais, quase 700 milímetros só nesses últimos dias. Então é muita chuva que acaba provocando todo esse transtorno que a gente vem observando aí, muita destruição e, infelizmente, vítimas fatais. Sem dúvida alguma, especialmente falando da Bahia, a gente tem noticiado isso durante toda a programação. 21 mortos até agora, 77 mil pessoas desabrigadas e 136 municípios decretaram situação de emergência no estado baiano. Agora, a grande dúvida é, essa intensidade de chuvas vai continuar ou daqui para frente a tendência é que a situação fique mais amenizada? O que você tem a dizer para os moradores da Bahia, especialmente da região sul do estado, Olívio? Então, a boa notícia para a região sul e litoral sul da Bahia é justamente que esses próximos dias a condição de chuva diminui por lá. Mas a gente chama atenção porque o solo está muito encharcado, o nível dos rios, infelizmente, estão muito elevados, então a estrutura foi bastante afetada. Isso deve levar alguns dias até os governos aí colocarem a situação toda em ordem. De qualquer forma, a boa notícia é que a condição para chuva diminui nessa área. No entanto, continua a condição para chuva forte na porção oeste do estado. Então, cuidado também para a porção oeste do estado, que esses próximos dias devemos ter chuva por lá também. Olívio Bahia, meteorologista do INMET, analisando a situação climática do Brasil. Agora, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, o nosso bate-papo, nós exibimos uma reportagem mostrando o caos na região metropolitana de São Paulo, uma região conhecida como ABC. Muitas chuvas, alagamentos e inundações em alguns municípios, sobretudo em Santo André. Então também há registro de tempestades na região sudeste, especialmente aqui em São Paulo, mas também na região centro-oeste. Goiás também registrou tempestades. Esses fenômenos na região centro-oeste e sudeste são uma consequência desse fenômeno na região nordeste? Há uma relação, Olívio? Olha, num primeiro momento, não.
Como eu falei, a chuva na Bahia foi provocada pela zona de convergência do Atlântico Sul, é uma estreita faixa de nebulosidade. Já no Sudeste, principalmente na porção sul da região Sudeste e o Centro-Oeste, é muita umidade. O calor e a umidade provocam essas pancadas de chuvas que a gente vem observando nos últimos dias. Além disso, temos uma área de baixa pressão lá em torno de 4.000 metros de altura. Essa área de baixa pressão potencializa essas pancadas de chuvas, que ocorrem de forma muito rápida, muita chuva em curto intervalo de tempo, provocando também todo esse transtorno, todo esse impacto que a gente observou na imagem. Hoje é mais um dia de tempestade, pode inclusive cair granizo em áreas aí do oeste e norte de São Paulo, também em áreas do Triângulo Mineiro e até do Mato Grosso do Sul. Então, tempestade pode ocorrer hoje e essa condição, inclusive, pode intensificar para amanhã, onde bons volumes são esperados principalmente para o centro-sul e oeste de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo, também áreas de Goiás e Mato Grosso. Então, pode chover entre hoje até o final do ano aí, bastante nessa área mais central do Brasil. Alerta importante do Olívio Bahia, meteorologista do INMET. Então, você, morador da região sudeste do país e também da região centro-oeste, fique atento porque as chuvas devem se intensificar. Agora, para fechar, Olívio, na sua avaliação, houve falha na interpretação dos dados e na previsão dessas tempestades? Porque, naturalmente, as autoridades de saúde procuram se preparar quando sabem que vem por aí uma grande tempestade. Na sua avaliação, houve algum tipo de equívoco ou algum tipo de problema na identificação dessas informações? Olha, Daniel, a situação é sempre bem delicada, né? Os avisos meteorológicos, eles são feitos diariamente. Para esse caso, tanto de Minas Gerais quanto da Bahia, assim como esses outros avisos aí para a região sudeste e centro-oeste, eles são emitidos com antecedência. Esses avisos vão para a Defesa Civil Nacional, vão para o Senad, que tomam as providências devidas. Então, desde o início do mês, o Senad, pelo menos pelo que a gente vem fazendo, vem mobilizando essas equipes, só que é muita chuva. A gente, como eu comentei, é 3, 4 vezes mais o volume normal esperado para esse período. É óbvio que a gente tem localidades ali onde o solo urbano foi mal utilizado, a população mora em áreas de risco, o sudeste em especial, sul da Bahia, Recôncavo Baiano, é uma área de risco muito importante, já que é uma área muito povoada, né? A população mora, infelizmente, nos morros, mora em beira de rios. Então, para o governo dar conta de toda essa situação, aí é bastante difícil. Segurar a natureza, infelizmente, a gente não consegue segurar, a chuva vem todo ano, nós estamos no período chuvoso, essa chuva, pelo menos até final de março, abril, deve continuar chovendo um pouco mais lá em cima, um pouco mais aqui embaixo, mas ela deve continuar. As equipes da Defesa Civil, as equipes governamentais estão em campo tentando ajudar de alguma forma. A população também está fazendo a sua parte, mas a gente sempre chama atenção, né, para a população ficar sempre atenta aos primeiros sinais. Rio começou a subir, a chuva começou a intensificar, ligue para a Defesa Civil, procure um local seguro para se abrigar. Mas a gente pode dizer que as equipes estão interagindo, obviamente que a gente, infelizmente, ainda tem que andar bastante aí para dar um suporte maior, não só para a área da meteorologia, mas para a sociedade como um todo. Mas a gente está caminhando aí, dando os suportes necessários, não só agora, mas desde o início da primeira chuva, ali do início do mês de dezembro.